Eu quero ler com os irmãos a primeira epístola, a primeira carta do apóstolo João, o capítulo 2, verso 12 até o 14. Se puder projetar para mim, me ajuda, coopera comigo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. Vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são... Glória a Deus. Saber que somos amados, e quando eu orei ao Senhor e planejei fazer 4 semanas, você tem sido abençoado nessas 4 semanas? O Senhor tem falado ao seu coração? E falar sobre família, e os filhos, a esposa, a mãe, a mulher, o pai, o sacerdote, o marido. Eu tenho em mente uma coisa, que a nossa igreja, você já deve ter ouvido falar, que tem igreja de todo gosto por aí, não já ouviu falar isso? Você pode procurar igreja de todo gosto. Quando eu até acredito que tem mesmo, é mais ou menos assim que funciona. E eu quero crer que, na grande maioria, isso não é pejorativo. Por quê? Porque é uma questão de estilo, não é uma questão de verdade absoluta. Então, você pode ter uma igreja com uma tendência mais jovem, por exemplo, que prega uma mesma verdade, de uma igreja com uma tendência mais velha. Você pode ter uma igreja que... tem uma igreja na Cracolândia que trabalha só com dependentes químicos. Todo mundo que é membro daquela igreja é ex-dependente químico. Você já pensou uma igreja assim? Então, ela tem uma tendência, mas ela pode pegar a mesma verdade. Tem igrejas que a tendência é uma pregação mais jovem, é uma pregação para jovem, e o público maior dessa igreja são os jovens. Mas eu ouvi minha vida inteira que nós somos uma igreja família, né? E que as famílias aqui na igreja são famílias abençoadas, fortes, e é muito forte essa marca em nós. Estava tudo bem, começou a ficar tudo esquisito no som agora. Vou tentar ficar parado. Começou a aparecer uma microfonia, só eu que estou ouvindo ela? Então, ela é só aqui para mim. Aleluia, por você. Então, nós somos uma igreja de famílias. E quando eu pensei em falar sobre isso, eu falei, Senhor, nós somos uma igreja de famílias. Eu entendo a importância disso. Eu entendo que família está no coração de Deus. E veja só, quando eu disse que tem igrejas que têm tendências a um determinado tipo de público, não é uma crítica e muito menos uma afirmação de que elas não pensem em famílias. Muito pelo contrário, eu creio que todos pensam de alguma maneira. E talvez tenham muito a aprender com outras formas de trabalho. Mas... eu entendo que a família é a base da igreja. Eu entendo que, se nós tivermos famílias fortes, com uma identidade muito clara de quem são, primeiro no Senhor, toda a identidade formada na vida de um homem, de uma mulher mais maduro, ou de um jovem, ou lá na sua tenridade da juventude, com 12 anos de idade, que é o caso do meu filho mais velho, com 13 anos agora, que está se tornando um jovem, desde aí até morrer, toda identidade forte, que vai produzir um posicionamento também forte e correto, passa por ter uma identidade forte no Senhor. Se sentir amado, saber quem é em Cristo, ter uma identidade em Deus muito bem formada. Então, eu peço ao Senhor que as famílias da igreja que eu lidero, e começando da minha,
sejam famílias com essas características, que tem, com esse tipo de característica, que tem uma identidade forte, que entenda o amor do Senhor, que pratique as boas obras, que ame o próximo, que possa que o pai seja um pai posicionado, que a mãe seja uma mãe posicionada, que o marido seja um marido posicionado, que a esposa seja uma esposa posicionada, que os filhos sejam posicionados dentro da família e fora da família. Uma família aberta, não é uma família fechada, onde tudo é perfeito e aqui ninguém entra. Não, é uma família que pode ser modelo, porque você pode ter a melhor família do mundo e ser fechado. E as pessoas não terem acesso a você e nem conseguirem consumir de você aquilo que é tão bom que você tem às vezes. Então, quando eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, eu preciso ser padrão, eu quero ser posicionado, eu quero ser um pai, um marido abençoado, dentro da Tua palavra e da Tua vontade, e muito firme naquilo que o Senhor me chamou para ser. Mas eu preciso ser aberto para que outros possam crescer comigo. Eu tenho muito que aprender com outros pais, pastores e homens de Deus, mas eu já posso ensinar alguma coisa para outros pais e homens de Deus. Você tem muito que aprender com alguém, mas você já pode ensinar, talvez pelo menos algumas coisas, para outras pessoas. Deus quer usar as famílias fortes desta igreja, para que famílias fortes na nossa sociedade comecem a crescer. Eu não creio que uma ideologia política ou um movimento social, ou a força de um homem ou de um grupo de homens pode mudar o cenário de um país. Não é o movimento de uma classe que muda uma sociedade. Mas pelo Evangelho, famílias fortes podem mudar a história de um país completamente. Eu jamais vou pegar uma bandeira de uma ideologia, seja ela qual for, ainda que ela seja do Evangelho, ainda que ela seja travestida de evangelho, porque Jesus não fez isso. Pegou uma bandeira e saiu lutando e brigando e interrompendo rotas e prejudicando o próximo por causa de algo que ele entendia que era correto. Ele simplesmente pregou as boas novas. Ele simplesmente falou aquilo que vinha do coração do Pai. Ele simplesmente estava conectado com Deus, e essa conexão com Deus o conectou com muitos homens que tiveram suas vidas e famílias transformadas, e isso veio até nós. Isso foi poderoso. Você já ouviu falar de algum movimento na história da humanidade que tem tanta longevidade como o Evangelho? Que dura para a história da humanidade. A Bíblia é o livro mais lido, mais conhecido. Não é o do Paulo Coelho, nem do C.S. Lewis, nem da escritora do Harry Potter, tampouco do Senhor dos Anéis. É a Bíblia. Então a gente percebe o poder que há. Por quê? Porque a Bíblia é vida. Diga comigo, a Bíblia é vida. E nela estão todos os valores para que você seja abençoado e bem-sucedido. Quando João escreve aqui, ele fala aos crentes da igreja, ele fala à comunidade, mas ele fala especificamente a duas classes de pessoas. Pais, diga comigo, pais, e jovens. Pais e jovens. Pastor, mas começa o texto falando sobre filhinhos. Vamos ver o que João diz aí no primeiro versículo, se puder projetar. Diz assim, filhinhos, eu vos... De que jeito? Ele te perdoa, porque tem um advogado junto ao Pai, que você pode humildemente reconhecer que você falhou e continua na posição de filho amado de Deus. Uau! Essa é a verdade do Evangelho. Olha só, o nome de Cristo. João diz o quê? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Como é o final? Por amor do seu nome. Nome de quem? Nome de Cristo. Certo? Qual é a verdade do Evangelho, então? É que o nome de Cristo indica sua pessoa, sua expiação, a sua missão para conosco. O perdão do nosso pecado está intimamente ligado ao mérito de Cristo. É o mérito de Cristo, não é o meu mérito, não é o seu mérito. Deus sempre teve um nome grande. Tem um cântico antigo que eu gosto demais, né?
Acho que é assim, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande. Eu lembro quando tocava os músicos nessa parte, batia até mais forte. Grande, e te dar. É tão bom fazer o nome de Deus grande. Aí eu pensava às vezes, como é que eu posso fazer o nome de Deus grande? É na minha vida. É Ele ser grande na minha vida. É engrandecer ao Senhor. Davi, certa vez, escrevendo, ele disse, engrandecer o Senhor comigo. Como é que alguém pode se achar no direito de engrandecer ao Senhor? Não, você não está mudando o status de Deus para Ele, mas você está mudando para você. Você está tendo mais revelação de quem Ele de fato é. E enquanto somos homens, com essa mente, com esse corpo, não vamos ter compreensão da dimensão desse tamanho. Mas um dia nós o veremos como Ele é. É isso que diz a Bíblia, o veremos face a face e teremos dimensão dessa grandeza de Deus. Mas até lá nós podemos cantar, Deus, eu quero fazer o Teu nome grande. Aqui na terra, ser conhecido através de mim, da minha vida, do meu comportamento. E o nome dEle é um nome santo. E desde o tempo antigo, no Velho Testamento, por todo o Novo Testamento, a tratativa só que era diferente para quem não vivesse dessa forma, engrandecendo o nome do Senhor e honrando a grandeza do nome do Senhor. Tem um texto de Ezequiel 28-9, o profeta entrega uma palavra forte para o povo de Deus. Ele diz assim, Ezequiel 28-9, se quiser projetar. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Deus, através do profeta, dizendo para o povo, ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Deus ama o nome dEle. E Deus não se deixa escarnecer, o nome dEle é santo. E aí ele pega e fala assim, olha, vocês não estão dando ouvidos, vocês não deram ouvidos, não fizeram o que devia ter sido feito, e por causa do amor que eu tenho pelo meu nome, eu fiz o que fiz, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Você percebe aqui a relação? Deus fala assim, olha, eu fiz o que fiz por amor do meu nome, porque vocês estavam no meio de um povo que olhava para vocês. Por causa das nações que os viam, eu fiz o que fiz. E aí Ezequiel 36:22 diz, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Para você amar alguém, você precisa se sentir amado. Deus, Ele zela pelo seu próprio nome. Deus tem um padrão. Deus é o nosso padrão. Cristo é o nosso padrão. Ele zela pelo nome dEle. E Ele deixa isso muito claro aqui nessa palavra profética. Ó casa de Israel, pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde vocês foram. Nós não somos o povo que profana o nome do Senhor. Nós somos o povo que proclama as boas novas do Evangelho. E honramos e fazemos grande o nome do nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Então, a salvação e o perdão dos pecados e o ser amado também não tem nada a ver com o que você faz de bom. É por causa do nome dEle. O mérito é todo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu imagino que foi essa a introdução de João para a igreja dele. E aí, depois da introdução, eu só tenho 2 pontos, tá vendo? Como está indo bem no tempo. E aí ele fala aos pais. A palavra pais do original é pater, que pode significar também pai e mãe. Ou um ancião, ou um presbítero, ou alguém que cuida. Então, alguém, às vezes, que ia falar com um pai e com uma mãe, podia falar, pais, eu preciso dizer para vocês, olha, o filho de vocês, entendeu? Então, era um tratamento utilizado também para pai e mãe. E João começa tratando, no texto que nós lemos, todos os amados do Pai. E depois ele vai aconselhar especificamente, de forma individual. Mas ele vai falar na vida de grupos, desses 2 grupos específicos da igreja. Sendo específico com as figuras aí dentro da família. Quando você fala para pai e mãe, você está falando para alguém dentro da família. Naquele tempo, o gnosticismo era algo muito presente no meio do povo. E por se tratar de pessoas maduras, João diz para eles assim, eu vos escrevo sabendo que vocês conhecem bem a Deus.
Apesar dos falsos mestres, apesar de uma pregação errônea, apesar de um comportamento equivocado, apesar de problemas que vocês têm visto, eu estou escrevendo para vocês, porque eu sei que vocês conhecem bem a Deus. O que diz o versículo 13? Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, mães, homens de Deus, mulheres de Deus, essa deve ser a verdade do Evangelho na minha e na sua vida. Aqueles que conhecem por experiência. Eu estava lendo um comentário bíblico a respeito desse texto. E o comentário bíblico dizia o seguinte: este conhecimento é um conhecimento por experiência. É alguém que provou, por isso conhece. E eu pergunto para você, pai, mãe, o quanto é que você tem provado do verdadeiro conhecimento de Deus? O quanto é que os seus filhos veem em você conhecimento de Deus? É na hora que você resolve dar um sermão porque ele fez algo errado? Ou é na hora que você tem que lidar com a crise com a sua esposa, homem? Ou é na hora que está faltando dinheiro em casa e a mulher não pode comprar aquele vestido maravilhoso que ela sonhou e que estava com data marcada para ser comprado, mas aí não deu? O seu filho conhece o conhecimento que você tem de Deus na hora que você dá um sermão para ele, ou é na hora em que você é testado nas circunstâncias a respeito do conhecimento que você tem de Deus? Pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. O seu conhecimento de Deus, ele é intelectual ou ele é prático? Ele é só uma pregação eloquente e bonita da boca para fora? Ou ele é algo que os seus filhos podem testemunhar? As pessoas que mais podem testemunhar do seu conhecimento de Deus, pais, eu estou falando como o João estava falando para a sua igreja. Pais, homens e mulheres que são pais, o maior testemunho do seu conhecimento de Deus pode ser dado pelos seus filhos. Pelo seu cônjuge e pelos seus filhos. O que o seu cônjuge e o que os seus filhos dizem a respeito do seu conhecimento prático de Deus? Ele é prático ou ele é só intelectual? Ele está no campo do entendimento ou ele virou rema? Ele saiu do papel. Tem gente que fala que as coisas hoje saem do papel e vão para o WhatsApp e nunca se tornam realidade, né? Saiu do papel, do WhatsApp e virou prática. Deus é uma realidade de comportamento dentro da sua casa? Você ama como Deus ama? Você provê como Deus provê? Você tem disposição, como Deus tem disposição, de amar o seu cônjuge e os seus filhos? Qual é a pregação que os seus filhos e o seu cônjuge podem fazer a respeito de você? Pais. Quem somos como pais? Você é um pai e uma mãe de confiança? Seu filho pode bater um papo com você? Pode falar sobre tudo? Sobre sexo, drogas e rock and roll? Seu filho pode chegar para você e falar assim: pai, eu estou com um problema, o que é? Me masturbei ontem. Vocês estavam quietos, agora ficaram mais ainda, hein? Pode chegar para você e falar assim: pai, eu tenho uma crush. E eu vou dizer para você que crush. Aí eu perguntaria, há um tempo atrás eu perguntaria: o que é isso? O que é uma crush? Porque crush pode ser uma ou um, né? É isso aí, pessoal. É. Então, a sua filha pode dizer para você: papai, eu tenho um crush. Oh, meu Deus do céu. Livrai-nos de todo mal, amém. Né, André? O André está ali, segurou na cadeira. Que a hora que a Esther dizer que tem um crush, hein, André? Oh, Jesus amado. Mas ele... Com 45. O rapaz vai assustar com a sua barba. Aleluia. O que os filhos podem falar para os pais? O que os filhos podem conversar com os pais? Pais, vocês conhecem bem a Deus.
vocês precisam ser sensíveis aos vossos filhos. Homens, vocês conhecem bem a Deus. Vocês ouviram também o que Deus falou através da boca de Pedro. Que vocês devem ser sensíveis à fragilidade das vossas mulheres e amá-las. Que vocês devem ser suporte para os vossos filhos. Que vocês devem perceber o ambiente do vosso lar. A palavra lar, ela é utilizada nesse texto. Tem casa que não parece lar. Tem casa que parece o quê? O sindicato dos metalúrgicos. O pau quebra toda hora. Tem que chamar interferência externa. Não tem regra. Não tem limite. Desde pequeno. O problema se instala. A gente quer ter famílias fortes. Nós conhecemos bem o padrão de Deus. Nós precisamos lançar as bases fortes para gerar filhos fortes. Conhecemos ou não conhecemos bem a Deus? Um pai e uma mãe que conhece bem a Deus permite que um filho e uma filha que estão namorando fiquem sozinhos na sala e não tem ninguém mais em casa? Um pai e uma mãe que conhece bem a Deus faz isso? Salve grande engano, um grande descuido. Pode acontecer. Não vou ser absolutista nisso. Mas nem esse grande engano você deve cometer. Esteja com olhos atentos. Desde quando ministrou aqui, ela estava falando sobre o papel da mulher, falando que a mãe deve ser incisiva em procurar saber o que está acontecendo com o seu filho. Você tem direito. Você sabe que essa coisa da privacidade, ela é até a página 1, e na página 2 nós precisamos estar lá dentro lendo? Como assim que meu filho, eu não posso? Minha mulher pode ver meu celular, ela quer quiser aqui, ela sabe a senha, o Heitor sabe, o Henrique sabe. Aqui, pode ver. O que eu faço nele, o que eu olho, o meu WhatsApp. E eu não estou falando de coisas imundas e imorais, não. Estou falando das conversas que eu tenho no WhatsApp. Pode olhar todas. Está tudo bem. As pessoas que me mandam mensagem, as pessoas que eu envio mensagens, está tudo tranquilo. Por que um filho... Eu não estou falando para os filhos ainda, tá? Estou falando para os pais. Por que você acha, então, que em nome de um tempo novo... Está parecendo a Tropicália do século XXI, isso aqui. O meu filho ele tem a privacidade dele, ele tem que ter a senha dele, ele só vê o que ele quer, e ele só me mostra aquilo que ele quer que eu veja. Não. Não. Porque o pai e a mãe, eu sempre ouvi essa frase dos meus pais. Se tem alguém na face da terra que até a morte vai amar você até o final, somos nós. E tudo que nós fizermos com você, ainda que seja um equívoco, ainda que seja errado, tem a motivação do amor pela sua própria vida. Então, um pai ou uma mãe nunca vai fazer algo ruim para você. No projeto social que eu trabalho, eu lido com muitas crianças hoje que são desestruturadas completamente no que diz respeito à estrutura familiar. Completamente. Assim, uma criança abusada sexualmente é praticamente que nem pipoca no cinema. Você encontra lá. Crianças que estão envolvidas com imoralidade sexual desde os seus 10 anos de idade, desde os seus 7, 8 anos de idade, se encontra facilmente. E quando você vai observar a conduta, a forma, e muitos deles têm pais, você acredita? Mas é assim, ou o pai ou a mãe. E que deveria, de alguma forma, talvez aqui a gente tenha várias situações também. Esse é um reflexo de famílias que não foram fortes, foram fracas e gerou isso aqui. E se você... Isso aqui que eu digo não é aqui na nossa igreja, é na nossa sociedade. Quantas mães são mães aos 14, 12 anos de idade, deixou para a avó criar e virou todo esse caos? Quanta falta de padrão, quanta falta de entendimento. E aí, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo o que são porque elas realmente tiveram nem a oportunidade de ver uma referência. Não tem um modelo. Eu não sei o que é uma família com pai e mãe. Porque eu nunca tive de uma família com... Então, sempre que eu estou olhando para isso, eu tenho muita compaixão no meu coração. Eu não tenho uma palavra que possa julgar alguém assim. Aí você fala assim, pastor, mas então quando você vê que alguém errou tendo um modelo, então você pode julgar. Não, também não posso julgar. Mas você concorda comigo que quando a pessoa não tem nenhum padrão... Não sabe o modelo, nunca viu, nunca viveu. Para ela, aquilo que ela viveu é o que tem, então vai tu mesmo.
E aí, no que isso está desembocando? Num grande caos. Num grande caos, onde as intimidades, onde as confidências, onde os relacionamentos fora de casa estão se tornando mais importantes do que aqueles dentro de casa. Pais, vocês conhecem bem Deus, comunique Deus para os seus filhos, trazendo Ele para perto de você. Faça-se como eles. O que eles gostam de fazer? Jogar futebol? Joga com eles, pais. E no futebol, se aproxima deles, para que eles tenham um coração junto com você, você possa falar na vida deles. Mães, trabalhe na direção de que o teu filho entregue as coisas para você ver. É mais excelente. É mais excelente. Ah, mas filho, você sabe, né, pastor? Filho nunca mostra tudo. É verdade. Você sonda, vai lá, mexe naquela gaveta especial, porque tem chave. Eu posso te falar uma coisa? Você sabe qual é a vez que eu já decidi, viu, Heitor? Fica entre nós aqui, não conto para ninguém, mas teve já uma vez que eu já decidi mexer nas coisas tuas, sem você saber. A gente resolve isso em casa, beleza? É o que eu vou falar aqui, né? Então, tá tudo certo, filho. Valeu. Mas você sabe qual é a vez que eu decidi fazer isso? Quando que, pelo Espírito, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Qual é o seu nível de conhecimento de Deus e o quanto você ora pelos seus filhos para, pelo Espírito, perceber alguma coisa e ter que mexer? Eu não sou um doente que chega em casa todo dia e fico mexendo nas coisas dos outros. Nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Mas quando, pelo Espírito, eu percebo alguma coisa com a Deise, o que eu faço? Vou mexer nas coisas dela? Não. Eu falo, amor, estou percebendo isso aqui. Está acontecendo alguma coisa nessa direção? E aí a gente conversa. Com os filhos, se eu tenho essa possibilidade, converso. Mas se eu sei que vai... Já por algumas vezes, o Henrique, que é mais novo, procurou a mim e a Deise em separado. Ele nunca fala com os dois juntos, porque aí a pancada é muito grande. Então ele vai lá, conversou com ela, passam umas 3 horas, ele fala, pai, precisamos conversar, podemos? Aí ele vem falar alguma coisa. A gente precisa dar essa liberdade para que os nossos filhos falem conosco. Mais do que se sentirem acuados, eles precisam se sentir amados. Você sabe por que às vezes você não fala das suas mazelas para Deus? Porque você tem medo da punição de Deus. Você não fala das suas mazelas para os seus pais também? Pais, os seus filhos às vezes não conversam com você, porque sempre ele toma uma paulada sua sem ao menos ser ouvido. Tem pais aqui que se o filho chegar e falar, pai, me masturbei ontem, ele vai falar, meu Deus do céu, agora, meu Jesus amado, se Jesus voltasse agora, você estava no inferno. Pai querido, como é que você fez um negócio desse? Não, Deise, pelo amor de Deus, você não está vendo que esses meninos estão vendo? No momento de circunstância difícil e adversa, nós precisamos ter equilíbrio. E o que João estava dizendo para os pais? Eu sei que vocês são maduros, vocês entendem Deus, vocês têm experiência com Deus. Por causa disso, eu estou escrevendo para vocês. Conduzam bem as vossas famílias. Conduzam bem as vossas famílias. Mostrem na prática o conhecimento que vocês têm de Deus. Nas suas atitudes. Não é numa boa pregação. É nas suas atitudes. Eu nunca esqueço que eu aprendi um jeito de fazer culto doméstico da melhor forma. Culto doméstico não é marcar um horário e reunir tua família na sala e falar, agora todos botem o terno, o paletó e entra aqui nessa sala em silêncio que vai ouvir o que eu tenho para falar. Eita, culto doméstico chato, desculpa, mas... Porque ninguém quer ir nesse culto. Ninguém. Todo mundo prefere jogar videogame, ver série na Netflix do que ir nesse culto. Estou certo ou estou errado? É só na minha casa que acontece isso. Se você está conseguindo fazer esse culto aí, glória a Deus pela sua vida. Mas você sabe qual é o culto bom? Ainda não teve esse lá em casa, hein, Heitor? A gente precisa chegar no culto bom. É aquele que a gente vai esquecer de comer e a oração do almoço vai ser o mover de Deus. Para nós dois isso é desafio. A Deise desafiou agora. Eu não gosto de ser desafiada, hein? Ela falou assim, tá para nascer o dia. Olha, eu não vou prometer nada para ninguém aqui, tá bom? Vamos ficar... Mas o culto bom é aquele que depois que a gente comeu e está satisfeito, a gente começa a buscar a presença do Senhor. Dá para ser assim também? Sem você ficar me condenando com esse olho aí de... Né? Com o bucho cheio, né, Eliezer? Vai que vai fluir, move. Deus faz. Mas é esse culto livre.
é de compartilhar, é de eles falarem assim, pai, eu ouvi o que você pregou hoje, ou no caso do seu filho, talvez, pai, eu ouvi o que o pastor falou hoje lá, isso aqui é isso mesmo? São 7 selos, 7... Não, antes da taça tem outras 7. 7 trombetas e 7 taças, é isso? Aí você vai falar o que para ele? Ó, não sei. Na nossa casa o jogo é de 6. Taça. Entendeu? Como é que vai ser essa conversa? Mas João escreveu para você, pai e mãe. Diz, eu vos escrevo porque você conhece Deus. Desde o princípio. Aquele que é desde o princípio, você conhece. Tem 6 e sempre quebra um quando eu lavo a louça, né? Então, os jogos vão diminuindo, né? Qual é o nível de abertura, de conversa, de intimidade? Você conversa de tudo com seu filho? Filhos, deixa eu perguntar para os filhos. Filhos, seus pais conversam com vocês sobre os estudos? Ai, meu Deus. Seus pais conversam com vocês sobre o futuro, o que você quer ser? Seu pai conversa com você sobre sexo? Os irmãos, isso não é motivo de riso? Vocês ouviram? Os irmãos ouviram. Nós precisamos ter liberdade. E dar liberdade aos nossos filhos. Se tem uma coisa que eu gostaria de conversar com meus filhos, eles não conversam isso comigo porque eles não gostam, e a culpa é minha deles não gostarem, é de futebol. Vai começar a Copa do Mundo, né? Inclusive, nós queremos fazer um culto aqui domingo de manhã, no dia 17, e assistir o jogo aqui junto. No telão novo, amém. Mas aí eu vou perguntar para o Heitor, quem que é o meia esquerda do Brasil? Ah, pai, pelo amor de Deus. O Henrique. Eu pergunto para ele alguma coisa de futebol, ele fala, pai, eu odeio futebol. Odeio futebol. Vocês não falem nada para o Henrique, hein, que ele é mais bravo lá em casa. Hein? Não fala que eu fico dando exemplo dele aqui, não, que dá problema para mim depois. Mas tem muitas coisas que eles gostam, e aí eu abro mão do que eu gosto para ouvir, para estar perto, para conversar, para falar. Eu até confesso que nas últimas 5 semanas eu estou sendo um pai bem ausente. Estou conversando pouco. Apesar que não, né? A gente no caminho para a orquestra conversa bastante. Mas esse é o recado de João. Vocês conhecem bem a Deus. É com vocês que o seu filho tem que conversar. Você conhece bem a Deus mesmo? Pais, agora eu pergunto para vocês. Pais, você conhece bem a Deus? Os jovens respondem mais fácil, né? Vocês nem respondem. O que os filhos esperam dos pais? Não sei. Eu tenho algum palpite. Filhos esperam ser amados. Amados com apoio, com carinho, mas também com disciplina. Filho que você deixa fazer tudo o que ele quer, dá problema. Meu Deus do céu. Eu toquei aqui agora e vi o horário. Filho espera segurança e conforto. Filho espera apoio e incentivo. Filho espera direção e correção de rota. Sabia disso? Está tudo em greve mesmo. Aguenta mais um pouquinho aí. Fique em paz. Estou na liberdade dos caminhoneiros aqui. Casa dos caminhoneiros. Você sabia que filho espera correção de rota e direção? Você tem coragem de dar uma direção para o seu filho? Esses dias meu filho me perguntou sobre um rumo que ele quer dar para a vida dele, profissional. Aí eu tenho que parar. Eu falei, vamos orar sobre isso? Vamos orar sobre isso. Vamos conversar. Não, ou você fala assim, não. Professor não dá dinheiro no Brasil. Seu imbecil, miserável. Você tem que ser lá igual o filho do Cláudio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Não, ainda que você ache que o filho do Cláudio está melhor que o seu, vai conversar com o Cláudio e fala, o que você faz com o teu filho, rapaz? Tem coragem? O Cláudio fez assim. Ô, Richard, agora não expulsou minha família, né? Expus você também. Ó, rapaz, esse tamanho todo aí, se precisar, tem que tomar mesmo. Filho espera compreensão e provisão. Provisão sabe do quê? De tempo, de amor, de carinho e por aí vai. Mas aí ele fala aos jovens,
O segundo grupo que ele está falando é: jovens, eu vos escrevi. Põe aí o texto bíblico, por favor, e eu vou terminar. Não disse a hora, mas eu vou terminar. Vamos lá, é o próximo. Jóvenes. Aí ele vem aqui no 14. É o 14, irmão, segue. No 14 ele fala: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Certo? Tem alguma coisa estranha aí. Não, olha aí, ó. É no 13 mesmo. Vai lá, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Continua o texto, porque assim, até o 13 ele fala tudo no presente. E depois ele usa um tal de um verbo que eu já falei aqui para vocês, que chama aeóristo, que só nas línguas indo-europeias, meu Deus do céu, hein? Esse tipo de verbo só é usado nas línguas indo-europeias, como o grego, por exemplo, que é um verbo tipo o verbo to have dos Estados Unidos, do inglês. Eu estou muito, né? Meu Deus do céu. É o verbo, meu Deus do céu, agora deu um nó aqui. É o verbo, o aeóristo, que é uma situação encerrada no passado, sem uma data clara, específica. Aconteceu no passado e já foi encerrado. Então, o escrevo é no presente, até o versículo 13. O aeóristo começa a partir do versículo 14 e versículo 15. Então, ele fala, ao invés de escrevo, o que ele está escrito lá? Isso é a tradução do português, que não explica bem o que o tal do aeóristo fala no original. Mas, para a gente entender, então, eu fiz essa explicação e você vai entender o que eu quero dizer com isso. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, assim, em algum momento no passado houve uma experiência que consolidou isso em você. Não é uma coisa só desse momento. Você já tem experiência com o Pai. E aí ele continua. Porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E aí ele vem para os... Ele repete a mesma mensagem, agora no passado definido, já consolidado. Falou, então não é uma coisa só desse momento. Muitos de vocês já têm essa experiência. E ele vai lá e fala para os jovens. Eu vos escrevi porque sois... E a palavra de Deus permanece em vós. Essa frase é a única acrescentada no aeóristo, no versículo 14, que não consta lá no versículo 13. Então ele fala a mesma coisa. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Diga comigo aí, todos. Jovens, vocês são fortes. Por que vocês são fortes? Porque a palavra de Deus permanece em vós. E porque a palavra de Deus permanece em vós, vocês têm vencido o maligno. Aonde está a força do jovem? Na palavra. A força do jovem está no permanecer da palavra em você, e não numa palavra meramente teórica. Em João capítulo 8, versículo 44, a Bíblia diz, vós sois do diabo. Sabe para quem Jesus está dizendo isso? Para os judeus, meu Deus. Que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é esse? É aquele que é vencido por quem tem a palavra. Jovens, vocês são fortes. São fortes porque tem a palavra no vosso coração. Você só pode ser forte. E aí eu presumo, até por um entendimento daquilo que João estava pregando para a igreja, que todos os mais maduros já tinham passado por essa experiência e já tinham essa força, porque já tinham a consolidação da palavra em si. João está dizendo que os jovens podem ser vencedores, não andar na mentira de Satanás, mas viver na verdade de Cristo. Você, jovem, é vencedor quando você anda na verdade da palavra de Deus. Mas você acaba sendo derrotado quando você não está andando na verdade da palavra de Deus. Lembra do crente vencedor e o crente derrotado? É esse vencer que não é um vencer por uma vez e pronto. Não. O que diz a Bíblia? Tendes vencido. Diga comigo, tendes vencido. É um vencer constante. Você vence todos os dias. Você levanta todos os dias e fala, eu sou aquele jovem que já venceu o maligno, porque a palavra de Deus habita em mim. Eu faço as coisas diferentes. Ainda que eu erre,
Ainda que eu cometa algum equívoco, eu sei que eu posso ir diante de Deus. Eu sei que eu posso sarar diante dos meus pais. Eu sei que eu posso conversar com eles. Ainda que eu não tenha pais crentes, eu tenho um pai espiritual que vai falar comigo, que vai me ouvir, que vai receber de mim. E um dia, aleluia, eu vou viver esse padrão de família. Eu já vi muitas famílias serem salvas por causa de jovens fortes. Jovens que falaram do amor de Deus para os seus pais. Os seus pais se converteram e a história da família mudou por causa do posicionamento de um jovem forte que tem a palavra no seu coração. A ideia clara, subentendida aqui sobre essa vitória, é uma ideia de batalha contra o maligno. É uma ideia de batalha e de conquista diária. E quando nós observamos o que o diabo fez, por exemplo, com o próprio Jesus, quando ele o tentou, e Jesus era um homem já maduro, mas ainda na sua juventude, nós percebemos que a estratégia do diabo é sempre parecida. Na tentação. Seduzindo com coisas deste mundo. O que o diabo faz com o jovem? Seduz com coisas naturais, com coisas terrenas, com coisas carnais. Com coisas que te levam a caminhos de completa tortuosidade. Te fazem ser aquilo que você não foi chamado para ser. Mas a palavra de Deus para você hoje é essa. Vocês são fortes. Porque vocês têm a palavra no coração. Vocês já venceram o maligno. A luta que o jovem trava a todo momento é contra o pecado, contra a insubmissão. Você já viu o jovem insubmisso aos seus pais? Sim ou não? A coisa mais terrível que eu vejo, assim, e que é o reflexo da destruição da família, é uma criança pequena, pequenininha já, desonrando completamente seus pais em público. Eu lembro que quando eu comecei a educar os meus filhos nessa idade, não foi uma, irmãos, nem 10. Foi muita, mas muitas vezes. Eu já saí de sessão de cinema no meio, saí do restaurante, saí do culto, saí de um monte de lugar, só com aquele cidadão pequeno, de 1 ano de idade, 1 ano e meio, que sabia bem a manha que ele estava fazendo. A Deise também fez isso muitas vezes. E fui para o banheiro. E disse para você, camarada, aqui dentro é o nosso lugar agora. Aí os meus amigos do trabalho falaram para mim, mas peraí, cara. Uma criança de 1 ano não está nem entendendo o que você está falando. Ah, está entendendo muito bem o que eu estou falando. E eu falava assim, aqui o negócio é o seguinte, eu já te disse quando saí de casa que não era para fazer isso. Você está fazendo. Você vai apanhar por causa disso agora. E dava ali 2 palmadas na bunda sem fralda. E aí tem um monte de gente agora que quer me processar para os direitos humanos. Tem gente que, ai, tadinho. O Heitor parecia um pão de queijo cru, de tão branquinho e bonitinho. Dava dó de encostar a mão nele, mas olha, conheceu os meus dedos. Por quê? Por quê? Porque eu precisava gerar nesse menino um caráter para Deus. Ele não podia crescer achando que ele podia fazer o que ele bem entendia. Desde o episódio mais engraçado, mas muito corretivo que ela fez, ele fez uma mãe aqui no prédio da igreja. Nós estávamos para sair. E ele deitou no chão e falou, não, quero ir embora. E deitou no chão, que nem uma tartaruga, com o casco para cima. O casco para baixo. Aí a gente olhou um para o outro assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, pega seu filho que eu estou indo embora. Estou brincando, não falei isso não. Nessas horas é isso que a gente faz, né? Olha o teu filho o que está fazendo. Aí fomos para casa. Chamamos a atenção dele. A correção não era na primeira. Chamamos a atenção dele. Presta atenção, filhos. Não vai virar tartaruga para o seu pai e para sua mãe, hein? Aí ele fez de novo na mesma semana no mercado. Foi em casa? Não, mas teve o do mercado também, não teve? Não sei. Foram umas 3 vezes isso aí. Aí ele fez em casa, na cozinha. Virou o casquinho da tartaruga do contrário de novo e ficou. Ela, em silêncio, foi lá e pegou uma caneca de água e fez assim, fria, na cara dele. Ele... Até hoje, nunca mais virou o casquinho da tartaruga ao contrário. Nunca mais. E nem precisou tomar uns tapas. Por essa, ele nem precisou tomar uns tapas.
Então, assim, eu falo com os pais na forma como ele deve fazer, mas você, filho, você precisa fazer isso? Aí você fala assim, pastor, eu não tive limites. Escuta aqui só mais um pouquinho, eu vou terminar agora. Você como jovem, às vezes você está até casado e é jovem ainda, você pode falar, pastor, eu não aprendi, eu não tive limites, ninguém nunca jogou água na minha cara porque eu fiz manha. Ninguém nunca me disse que esse era o melhor caminho. Ninguém nunca... E eu vou dizer para você, você precisa de limites. Você precisa de correção. Só que então Deus está te dando a oportunidade de ter uma revelação que os teus pais não tiveram. Sabe o que você tem que fazer? Amar os teus pais. E agir do jeito que é certo. Não é porque você não teve que você não pode nunca aprender. Eu quero falar com muito amor para você isso hoje. Você pode não ter recebido um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu julgava não ter recebido. Um monte. Mas eu passei a aprender de exemplos de outras pessoas. E eu tenho certeza que tem um monte de coisa que eu não estou dando para os meus filhos, que eles vão em algum momento talvez sentir necessidade lá na frente. Por que eu tenho que ficar pondo a culpa no meu pai sempre? Por que você tem que pôr a culpa no seu pai daquilo que não está dando certo? Ah, meu pai não conversa comigo. Ah, meu pai não fala comigo. Ah, se posicione em Deus. Você é filho amado. Lembra que João disse no começo? Eu estou te escrevendo. Para você também, jovem. Para você também, jovem. Que tem jovem lá em cima e jovem aqui. Eu estou te escrevendo porque os seus pecados são perdoados por causa do amor do nome do Senhor. Então você é amado de igual forma. Apesar da sua história. Apesar da circunstância. Apesar do que você vê. Você também é amado. Por que amado? Vira o jogo. Vira o jogo. Se você precisar que alguém jogue água gelada na sua cara, me procura, eu jogo. De mangueira, se você quiser. Fazemos qualquer coisa. Pega a VAP. Psh. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Entenda isso como essa caneca de água. Saia da imoralidade sexual. Saia das más amizades. Saia daquilo que você está sabendo que é morte para você. Fuja. Fuja das paixões naturais. Quando ele estava dizendo para vocês são fortes, porque venceram o maligno. Venceram o maligno por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. Fuja. Sabe, a graça de Deus ela é maravilhosa. É. Me garante salvação sem eu ter feito nada por isso. É verdade. Creio nisso de uma forma completamente reveladora que mudou a minha vida. Mas eu vou dizer, eu preciso saber lidar com as paixões e os pecados e as mazelas da vida natural. E a melhor forma de lidar com isso é tendo revelação pela palavra e fazendo isso se tornar uma prática na minha vida. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Você vai gerar o fruto quando viver pelo Espírito. Ah, mas, pastor, como é que eu defino o que é intelectual e o que é pelo Espírito? Por quê? Deixa eu dar o exemplo final. Você está prestes a pecar. E você está numa situação que você sabe, assim, a coisa está ali, você vai pecar. Você sabe que você vai. E aí o teu intelecto pensa, eu estou prestes a pecar. E aí o que você faz? Não, você fala assim, bom, eu tenho que sentir tudo pelo Espírito. Como pelo Espírito eu não estou sentindo que eu tenho que fazer alguma coisa agora, então já que a graça me alcançou, então eu vou pecar mesmo. Acredite, isso acontece na nossa mente. Você é um ser espiritual. Se você simplesmente ligou o alerta, ora o Senhor naquela hora. Tem um pastor que eu conheço, ele falou assim, a hora que você tiver vontade de pecar, pregando para os jovens. Na verdade, é uma conversa pastoral. A hora que você tiver vontade de pecar e cair na imoralidade sexual, feche os teus olhos e comece a falar em línguas. Aí, tá vendo? Todo mundo achou esquisito demais. Porque como é que eu, na frente de um filme pornográfico, fecho os olhos e começo a falar em línguas? É isso aí. Pronto, te dei uma dica prática de algo que você pode fazer que é uma contravenção absurda. Como eu misturo o falar em línguas com um vídeo pornográfico? Não, você está misturando o Espírito de Deus que habita dentro de você com esse vídeo. Já misturou. Mas pelo Espírito você pode mover. Amém? Desculpe os minutos a mais. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos e encerrarmos.